Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, sábado da primeira semana da Quaresma, 4 de março. Pedimos a Deus paz e graça para todos nós. E o evangelho que nós temos é Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. É claro que quando a gente fala essa frase, Jesus não está dizendo a perfeição plena aqui, porque isso não nos cabe, não é permitido a cada um de nós. Porque perfeito é a união de duas palavras, perfectus, que quer dizer, per é o máximo possível e feito. Em outras palavras, o que é perfeição é depois daquilo não tem mais como melhorar. Algo que você fez de perfeito significa, depois disso aqui não tem como melhorar. Não tem como mudar, acrescentar mais nada. Chegamos ao máximo daquilo que é feito. E por isso temos essa beleza de que Deus nos desafia a isso. E perfeito aqui seria ser filho de Deus. Viver como filho de Deus. E lembre-se sempre que santidade e perfeição na Bíblia não é sinônimo de não errar. De modo nenhum. É sinônimo de apostar a vida em Deus. Mas o santo e perfeito na Bíblia não significa um ser humano que não comete erro. Não significa um ser humano que acerta sempre, que não teve pecados, nada disso. O santo na Bíblia é o ser humano que, apesar dos pesares, aposta a vida em Deus. Apesar dos pesares, sendo ele quem ele é, ele se joga nas mãos de Deus. Apesar de todas as dificuldades. Davi não é um homem perfeito, mas é um homem segundo o coração de Deus. Se perguntar para Deus no Antigo Testamento, qual que é o homem da história que o senhor gosta e o senhor quer bem? O senhor, Davi. Davi é segundo o meu coração, mas ele cometeu adultério, ele mandou matar gente, ele sacaneou o marido da mulher com que ele adulterou, ele perdeu um filho. Sim, mas ele errou. Mas eu quero bem. Por isso a gente constrói e descobre que Deus nos quer bem. Viu? Como dizia também nosso querido Fernando Pessoa, viu? Tanto tenho vivido sem ter vivido, tanto tenho pensado sem ter pensado. Pesam sobre mim mundos de violência paradas, de aventuras tidas sem movimento. Estou farto do que nunca tive, nem terei. Tediento de deuses por existir. Trago comigo as feridas de todas as batalhas que evitei. Em mim, o que há de mais primordial é o hábito e o jeito de sonhar. A gente vive toda essa confusão e acho que trago dentro de mim as feridas de todas as batalhas que evitei e, ao mesmo tempo, em mim o que há de mais primordial é o hábito e o jeito de sonhar. Sonhar significa olhar para a palavra de Deus, como nós estamos vendo no dia de hoje, e dizer, acho que é por aí mesmo, eu penso que é isso, eu acredito nisso. Por isso que o evangelho de hoje é a continuação do de ontem, e ele sempre segue essa lógica.
ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Isso faz com que a gente fuja da nossa mentalidade aquilo que a gente usa muito. Ah, todo mundo faz. Ah, é comum. Escuta, mas você está roubando energia do seu vizinho. Não, mas aqui todo mundo faz. Você está roubando sinal de televisão. Não, aqui todo mundo faz. Olha, você está trazendo coisas do seu trabalho para casa que não te pertence. Não, mas é comum. Então, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E o assunto de hoje é a dimensão de uma realidade que é uma novidade na vida que Jesus nos oferece. Todo mundo falou de amar o próximo em todas as religiões, mas ninguém tinha falado até Jesus de amar o inimigo e rezar por ele. Ninguém tinha falado. A gente rezava para a pessoa se lascar mesmo, né? Na lógica da aventura. Então, seguindo a mesma lógica do discurso, vocês ouviram falar isso, mas eu quero dizer isso para vocês. A gente já viu, não matarás, Jesus diz, evite até o ódio, até a raiva. Nem isso é para você ter. Nem ódio e raiva é para você ter. Nem ofender o outro é para você fazer. Tá? Porque se você não for melhor, vamos voltar à frase principal, se a justiça de vocês não forem maior do que a dos fariseus e doutores da lei, vocês não entrarão no reino dos céus, vocês não terão salvação. Então é a busca disso, essa reflexão e essa profundidade. Então Jesus tem, vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Você podia odiar o outro. A lei permitia você odiar o outro. Quem era seu inimigo, você poderia odiar. E Jesus diz mais, Jesus está cobrando mais dos discípulos, como ele começa a cobrar mais de nós também. Aí Jesus continua, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, mas rezar para que eles se convertam. Amar o inimigo significa, você quer me fazer mal, mas eu não vou te fazer mal. Você quer que eu me dê mal na vida? Eu não vou desejar o mesmo para você. Não vou gostar de você, não. Nós não somos amigos, somos inimigos. A nossa relação, porque a amizade exige isonomia, a amizade exige companheirismo, comunhão. Não haverá companheirismo entre nós, não haverá comunhão, nós não estaremos no mesmo lado. Nós estamos de lados opostos. Mas eu não vou te fazer o mal. Se eu tiver a oportunidade, é o que Saul perseguindo Davi, e Davi se encontra numa gruta junto com Saul. E Saul não o vê, e ele rouba a espada de Saul. Ele podia ter matado Saul. E era a orientação, mata ele. Ele disse, não. Ele quer me matar? Então mata ele. Não. Porque Davi pensou, mas eu não quero matá-lo. Isso é um testemunho. Então amai os vossos inimigos, rezai por os que vos perseguem, para se converterem, para abandonar a maldade. E amar o inimigo é isso, eu não vou te fazer mal. Eu gosto muito da comparação. Amar o inimigo significa, você odeia seu vizinho, e tarde da noite seu vizinho chega, bate a porta da sua casa com o filho doente, te pede socorro, porque precisa levá-lo ao hospital e ele não tem carro, e você tem, e você esquece o seu ódio, porque em benefício de uma vida, você coloca eles dentro do seu carro, mesmo molhado, leva no hospital e fica lá até o menino se recuperar. Isso é amar o inimigo. Rezar para que o inimigo se converta. É aquela outra situação, você odeia uma pessoa na cidade, e aí alguém da sua casa fica doente, e essa pessoa que você odeia é o médico da cidade. Ou você vai engolir o seu ódio, fazer as pazes e salvar quem está doente na sua casa, ou a sua maldade vai deixar com alguém morra. O seu orgulho, a sua arrogância. Por isso Jesus pede mais da gente, pede mais dos seus discípulos, pede mais das pessoas. Então eu estou querendo dizer para vocês, não odeia não. O que Jesus está pedindo é que os discípulos arranquem qualquer maldade dentro de si. Arranca qualquer ódio dentro de si. Isso tem uma conduta exemplar de quem preserva a vida e de quem não é justiceiro. Fazer justiça com as próprias mãos. E a consequência de quem se comporta assim
é a das mais belas. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Viu? E aí dá o exemplo de Deus. Olha, Deus daí, Ele é bom. Ele dá o sol para quem presta e não presta. Chuva para maus e ruins. Deus oferece o sol. Seria interessante Deus oferecer o sol só para aqueles que Ele ama, as ovelhas, e não oferecesse o sol para os cabritos, que foi a reflexão do juízo final que a gente viu semana passada, ou nessa semana ainda. Então não, Deus oferece o que Ele tem para todos. E isso significa aprender com Deus a oferecer o que eu tenho de bom para todos. Aprender com Deus a oferecer o que eu tenho de melhor para todos. Deus nos oferece o sol e a chuva. A gente precisa de ambos se a gente quer comer. Ainda mais que nós vivemos numa região de plantação, numa região do agronegócio, agrícola e de criação também, a gente precisa de ambos. Se Deus resolvesse dar o sol e a chuva só para quem reza, haveria pouca coisa nessa cidade, nesse município. Mas Deus não, Deus oferece o sol e a chuva para todos. Viu? E aí Ele desafia mais ainda. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Viu? Até os cobradores de impostos fazem a mesma coisa. Se amais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem também a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. A perfeição aqui, nisso aqui, significa fazer o bem para quem não merece, tratar bem para quem não merece, rezar para quem não merece, ser bem educado para quem não merece. Por isso Jesus vai pedindo de algo para nós muito mais profundo, muito mais forte. Ser mais do que aquilo que nós somos. Ter a consciência de que eu tenho uma vida, Deus me dá essa vida e eu sou convidado, movido pelo Evangelho, lembrando da frase: se eu não for melhor do que um fariseu, doutor da lei, eu posso não ganhar a salvação. E eu quero me salvar, porque eu não quero ser um nada e um ninguém. Eu não quero ser um nada e um ninguém, apesar de ser um nada e um ninguém. Mas na esperança de que Deus nos olhe, continue nos amando e nos ensine isso. Me ensine a amar quem não gosta de mim. Me ensine a rezar por aqueles que me perseguem. Me ensine a dar mais atenção para aquilo que Deus me oferece sem eu merecer. E ter um coração mais agradecido, porque Deus me oferece aquilo que eu não mereço. Um abraço e até mais.